Sabe aquela sensação de que a cabeça não para, principalmente para quem tem uma agenda super corrida? A paz mental até parece um artigo de luxo, né? Mas e se o segredo da produtividade não for fazer mais coisas, mas sim se desprender mais? É sobre isso que a gente vai conversar. Com base na obra de Hugh Prother, vamos mergulhar num guia bem prático para esvaziar a mente e, de fato, retomar o controle. Vamos fazer uma reflexão rápida. Quantas vezes, só hoje, a nossa mente não se perdeu? Ficou remoendo algo do passado ou se preocupando demais com o futuro? Segundo Prother, é por aí que a coisa começa. Ele diz que o que drena a nossa energia no dia a dia não é nem o trabalho em si, mas sim todas essas pequenas batalhas que a gente trava na nossa cabeça contra coisas que, na verdade, a gente nem consegue controlar. Parece até que a gente já vem com uma programação de fábrica para entrar em conflito, né? A cultura em volta parece que fica o tempo todo soprando no nosso ouvido. Olha, fique remoendo o que já passou, tá? Fique bem ansioso com o que ainda vai acontecer. E, principalmente, nunca esteja satisfeito com o agora. E essa programação constante acaba colocando a nossa mente num estado de guerra. E o que acontece? A gente perde totalmente a clareza para focar no que realmente importa. O presente. E é aqui que o Prother traz uma distinção que é, olha, fundamental. Ele fala que existem dois tipos de mente. De um lado, tem a mente serena. Ela simplesmente olha para a realidade e vê o que está ali. Simples assim. Do outro lado, tem a mente ocupada. Ah, essa vive num mundo de fantasia, o mundo do deveria ser assim, do poderia ter sido, e com isso, ela ignora completamente o que está acontecendo bem na nossa frente. O Prother conta uma história muito boa para ilustrar isso. Imagina a cena, ele tá na calçada com o filho dele de 2 anos, o John, e ele, o pai, tá completamente irritado. Por quê? Porque tem um caminhão enorme bloqueando o caminho. O pensamento dele era só um: esse caminhão não devia estar aqui. E no meio dessa irritação toda, ele escuta o filho dele exclamar, sabe, com aquele deslumbramento de criança: "Caminhão grande!" Puxa, foi naquele instante que a ficha caiu para ele. Todos aqueles pensamentos inúteis o impediram de ver a realidade do momento, uma realidade que o filho dele via com total clareza. E essa história toda leva a gente para uma ideia que ele chama de lixo mental. Pensa bem, a gente se preocupa em limpar a casa, em lavar o carro, em tomar banho, mas por algum motivo estranho, a gente não tem essa mesma urgência para fazer uma faxina na mente. Sabe? Para tirar todo aquele entulho que vai se acumulando dia após dia. Mas o que é exatamente esse tal de lixo mental? Bom, são aquelas ansiedades pequenas, sabe? Aqueles ressentimentos que ficam corroendo a gente por dentro, os preconceitos que a gente nem percebe que tem. É todo esse acúmulo de coisas que, segundo o autor, vai azedando as nossas atitudes, bloqueia a nossa intuição e, no fim das contas, vai minando os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. E o custo de carregar esse lixo é impressionante. Pega esse dado. Uma criança ri, em média, mais de 350 vezes por dia. 350! Um adulto, às vezes umas 10. A diferença é brutal. O autor diz que as crianças chegam no mundo com geladeiras limpas. É o lixo mental que a gente vai acumulando que acaba roubando essa alegria, essa criatividade toda que a gente tinha. Ok, então qual é a saída? A solução é o desprendimento. E aqui, olha, é muito importante entender uma coisa. Desprendimento não tem nada a ver com ser passivo, com desistir de tudo. Pelo contrário, é uma escolha ativa, uma escolha poderosa. É a decisão consciente de falar: espera aí, quem manda no meu estado mental sou eu. É parar de ser uma vítima das circunstâncias. Essa sabedoria toda é ilustrada numa parábola do livro sobre um leão e um rio. A história é mais ou menos assim. O leão via o rio como um grande inimigo e por isso não conseguia atravessar. Foi só quando o próprio rio falou com ele e disse: "Jamais lute com o que não está presente", que o leão sacou. O inimigo era imaginário. Ele parou de lutar, começou a observar de verdade e aí sim encontrou um caminho. A moral é que as nossas maiores batalhas, aquelas que mais gastam a nossa bateria, quase sempre são contra fantasmas que a gente mesmo cria. Certo, muito bom na teoria, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso num dia a dia corrido, estressante? Bom, o Prother oferece um processo bem simples que dá para repetir sempre para a gente conseguir um pouco de clareza mental, mesmo naquelas situações mais chatas do dia a dia. Funciona em 3 passos. Passo 1. Examine o obstáculo, ou seja, identifique qual é o pensamento específico que está roubando a sua paz.
O Prather dá um exemplo dele, irritado porque tinha que fazer cachorro-quente para os filhos. O pensamento era, eu não deveria ter que fazer algo que eu não quero. Ok, identificado. Passo 2. Defina sua intenção. O que é mais importante agora, estar em paz ou estar certo? Ele escolheu a paz. E aí vem o passo 3. Abandone a batalha. Isso quer dizer soltar, largar o desejo de controlar a situação ou as pessoas. É simplesmente deixar ir. E para aqueles pensamentos que grudam na cabeça, que ele chama de pensamentos chiclete, aí a técnica é ainda mais rápida, é quase um hack mental. A ideia é, assim que perceber que esse pensamento está vindo, interrompa ele na hora, não deixe ele terminar, corta no meio e imediatamente mude o foco para alguma coisa ou alguém que desperte um sentimento bom, de amor, de carinho. O ego, que adora um conflito, simplesmente não aguenta isso, ele recua. Agora, vamos aprofundar um pouco mais, porque é fácil falar disso em situações pequenas, né? Mas e nos momentos realmente difíceis? Numa crise, o Prather defende uma ideia poderosa, que até as piores crises podem se transformar em gatilhos para uma paz e uma motivação muito profundas. O segredo está em saber mudar o nosso foco. Ele conta o caso de um casal, Tom e Ann, que receberam a notícia de que a filha tinha uma doença grave. Imagina o desespero. Mas em vez de focar no medo, de focar no resultado que eles não podiam controlar, eles fizeram uma mudança crucial de foco. Eles decidiram se concentrar na única coisa que estava, sim, sob o controle deles, o amor e a paz que poderiam oferecer para a filha naquele momento. E a lição que fica dessa história é transformadora. A frase é: primeiro ame, depois faça o que tem de fazer. Ao priorizar um estado interno de paz, qualquer ação que a gente toma depois se torna muito mais eficaz, muito mais centrada. E veja bem, isso não é só sobre se sentir bem, é sobre ser mais eficiente. Uma atitude que parte de um lugar de calma tem um impacto completamente diferente. E com isso, a gente chega no coração da ideia toda. A paz de espírito não é um prêmio que se ganha no final, sabe? Não é algo que a gente espera encontrar quando tudo se resolver. Ela não é um luxo que depende das circunstâncias lá fora. A paz do espírito é uma escolha. É uma habilidade que se pratica todo dia, momento a momento, não importa o que esteja acontecendo ao redor. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de ouvir tudo isso, qual é o primeiro pensamento inútil? A primeira pequena batalha mental que pode ser abandonada agora mesmo? A jornada para ter uma mente mais clara começa sempre com um único passo: a decisão de soltar uma única coisa.